Oi, colegas, aqui é Beatriz Leite, mais conhecida como Bia Milk, e hoje eu tô aqui com a doutora Thaís Fischer, médica oncohematologista do AC Camargo, para falar sobre as novidades terapêuticas que foram apresentadas para os linfomas no ASH, o maior evento de hematologia do mundo. Roda a vinheta. Oi, doutora Thaís Fischer, muito obrigada por mais uma participação aqui na TV Abralho. Sabemos que em dezembro de 2023, nos Estados Unidos, aconteceu a ASH, maior evento de hematologia no mundo. Doutora, quais foram as principais novidades apresentadas para linfomas de Hodgkin? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, estar de novo aqui. Como eu já conversei e falei, eu acho esse canal extremamente importante de esclarecimento dos pacientes, tirar dúvidas, dúvidas de qualidade, né? Então, que a gente deixe cada vez mais, empodere os nossos pacientes com informação. Então, realmente, o ASH é um grande evento para a gente, um evento que reúne os maiores hematologistas do mundo, com inúmeras salas, inúmeros conteúdos. Então, a gente fica aguardando no segundo semestre inteiro pelas novidades que vão ter. Primeiro semestre a gente tem o europeu, segundo semestre a gente tem o americano. No linfoma de Hodgkin, né, que você me trouxe aqui como pergunta, é um linfoma muito importante que tem uma demanda de informação muito grande, porque ele acomete pacientes jovens, né? Então, são pacientes que têm muito acesso à internet, então eles correm mais atrás até de informação do que um linfoma que acometa pacientes mais idosos, por exemplo. Então, ele tem um cometimento bimodal, né, nessa primeira fase de vida, no início da adolescência, vida adulta, e lá por volta dos 40 anos. E a gente teve um trabalho muito legal apresentado pela doutora Sarah Rutherford, que é de Nova York, mudando um pouco a estratégia de primeira linha de tratamento de linfoma de Hodgkin. Então, hoje em dia, a gente tem como backbone, ou seja, raiz, o tratamento ABVD, com algumas variações, né? E para os estadios avançados, o BV-AVD. E foi apresentada uma nova combinação, que chama Nivo-AVD, que é o nivolumab com a adriamicina, vinblastina e dacarbazina, tirando a bleomicina. Especificamente para esse trabalho que foi apresentado e que teve muito entusiasmo de todo mundo, para pacientes iniciais desfavoráveis, mostrando taxas de resposta acima de 96%. Então, a gente chama de overall resposta global de 100% e resposta completa de 96%. Uma análise interina, né, que a gente chama um pouco antes do previsto, mostrando as curvas de sobrevida, que não é tão importante para o paciente, mas para o hematologista é muito importante, é uma curva que é quase um platô, né, faz uma linha reta de não progressão. Então, transformando ou mudando conceitos, talvez a gente esteja caminhando para transformar o linfoma de Hodgkin numa doença completamente curável, né, ou muito próximo disso, que é o grande sonho de todo mundo, né? Que se transforme numa doença mais crônica, digamos, ou uma doença que não é tão temida. E só um adendo para você, que tem uma subanálise que foi feita em pôster, na verdade, do grupo alemão, com mais ou menos a mesma questão do nível-AVD, mas para um outro grupo de estudiosos, falando do não impacto na fertilidade, que é uma outra questão super importante, porque são pacientes jovens, né? Sim. Então, a gente tem outros esquemas que são mais inférteis, né, ou que geram mais infertilidade e que nem o nível AVD, nem o BV-AVD impactam na fertilidade. Então, que é uma questão muito importante, porque agora a gente não busca mais só a cura desses pacientes. A gente quer curar com qualidade, sem toxicidade, que vocês sigam aí na frente, adiante. Se você está gostando desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para continuar acompanhando as novidades. Doutor, e para os linfomas não Hodgkin agressivos? Sim, a primeira coisa que eu falo quando eu vou conversar sobre linfoma e de uma maneira geral é a gente separar muito bem, né? Porque essa primeira pergunta que todo paciente me faz, doutora, eu explico sobre doença aqui, mas é Hodgkin ou não Hodgkin, né? Então, acho que essa é uma pergunta que suscita no coração de todo paciente que vem. Hodgkin é uma doença, todas as outras a gente chama de não Hodgkin, né? E aí, para ser um pouco mais preciso, a gente separa o não Hodgkin de acordo com o seu comportamento biológico, indolente e agressivo, e quanto à célula matriz de origem, que é a célula B e T e outras, né? Mas então, se a gente, eu vou separar um pouquinho nessa sua pergunta em algumas coisas que eu gostaria de ressaltar, né, no meu top 5 aí do ASH. Então, de não Hodgkin agressivo, eu não tenho como não falar de Carticel. Carticel vem para modificar a história natural dos linfomas não Hodgkin B refratários e recidivados. É um paciente que não tinha uma proposta de tratamento quando recidivava após autólogo e hoje em dia já tem. Isso é uma realidade no Brasil. No AC, a gente já fez mais de 20 casos, né? Então, a gente tem, fato e é verdadeiro que existe, e é muito interessante você pensar que
há 5 anos atrás, se eu te dissesse que a gente ia pegar o linfócito, mandar para fora do país, e se ele ser modificado geneticamente e infundido de novo num paciente, você ia dizer, não, não é verdade, isso não existe. E hoje em dia ele é real e está acontecendo, né? Então, a gente teve inúmeras atualizações dos estudos de CAR-T mostrando durabilidade de resposta, dentre eles o Zuma, o Juliet, né, com os números de produtos que a gente já tem, inclusive, disponíveis no Brasil para ser aplicados, mostrando durabilidade de resposta, diminuição de toxicidade, não toxicidade tardia. Mas um que eu gostaria que você, de te passar, ou dar uma impressão maior, algumas necessidades não atingidas. Para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu gosto de alguns linfomas não Hodgkin raros, né? Então, eu trabalho muito com T, com sistema nervoso central, são minhas áreas de necessidades não atingidas. Então, eu vou te trazer 2 exemplos de necessidades não atingidas em que foi discutido. 2 não, 3. Linfoma de células do manto, que é um subtipo de linfoma não Hodgkin, que a gente chama numa variabilidade que chama blastoide, ou morfologia blastoide, em que é um linfoma muito agressivo que usualmente não tem tratamento. E a gente teve atualização por uma combinação que chama Boven, que é obinutuzumab, zanibrutinib e venetoclax, para essa modalidade de pacientes que, teoricamente, não tem um tratamento curativo. E ele já tinha sido apresentado no ano anterior, com uma casuística pequena, e ele foi atualizado com uma casuística maior, mantendo taxas de resposta maiores de 90% com doença residual mínima negativa, que você deve conhecer um pouco mais de doença residual mínima, né, pela leucemia. Sim. Então, a gente vem usando, extrapolando os dados de leucemia que a gente aprendeu na doença residual mínima de linfomas, agora, que era uma coisa não pensada também há 5, 10 anos atrás, que hoje em dia a gente usa. Então, o artifício de se atingir uma doença residual mínima tem sido traduzido em maior sobrevida global, sobrevida de progressões. Então, também é uma possibilidade. A gente não tem essa possibilidade de uso no Brasil, até porque não é label, não está na bula, mas é um caminho para um paciente que não tinha tratamento, que usualmente ele é totalmente quimiorrefratário e com uma classe de medicamentos que a gente chama IBTK, que é o ibrutinib, a calibrutinib, zanibrutinib, eles tinham uma duração de resposta muito pequena. Então, a combinação de 3 novas drogas tem se mostrado como um futuro também para esses pacientes, que eu considero como uma necessidade não atingida. Então, eu falei do manto, falei de uma outra que a gente chama de necessidade não atingida, no linfoma não Hodgkin, são os linfomas que infiltram o sistema nervoso central ou que são primários do sistema nervoso central. Essa, inclusive, foi a minha tese de mestrado, que era mostrando que a sobrevida desses pacientes era menor que 6 meses. Desde aí eu venho me dedicando muito. E isso mudou muito nos últimos anos, com novas estratégias de tratamento, inclusive transplante autólogo, com tiotepa. E agora, com o CAR-T-cell, para os pacientes que não respondem em primeira linha, ou são refratários recidivados, a gente também não tinha muita alternativa de tratamento. E havia muita discussão se o CAR-T seria possível para eles, porque por causa da neurotoxicidade, já que o linfoma está lá dentro. Então, o CAR-T, por si só, já tem uma neurotoxicidade pelaquela tempestade de citocinas que acontece. Então, será que eles eram pacientes elegíveis para isso, já que o tumor deles está no sistema nervoso central? Será que não seria pior? Então, foi uma corte destinada para pacientes que ou eram primários de sistema nervoso central, os grandes células primários, ou tinham infiltrado o sistema nervoso central, que, de novo, eles não teriam nenhuma possibilidade de tratamento e mostrou não só a viabilidade de você fazer CAR-T, que não aumenta a toxicidade neurológica e é factível, como também uma taxa de resposta de quase 50% de sobrevida, numa população que não tinha absolutamente nada a ser feito. Então, esses são pacientes extremamente tratados, né? A corte tinha mais de 80 pacientes extremamente tratados, inclusive já tendo sido submetidos a transplante autólogo, e ainda assim, para esses pacientes, eles são candidatos, e com uma taxa de resposta aqui de 47%. É importante que eu te diga que na bula brasileira, infelizmente, a gente não tem permissão, né, para realizar. Mas muito em breve eu espero que isso saia da questão regulamentar. Muitas das coisas que eu vou falar de novidades do ASH, a gente não consegue executar, que é uma dor, né? Mas isso vai sendo vencido tempo a tempo e a gente vai sobrepujando essas dificuldades legais ou burocráticas, né, com o tempo. Mas é uma luz do fim do túnel também para esse grupo de pacientes. Ainda bem, né? Isso aí. Doutor, e para as novidades de linfomas não Hodgkin indolentes? Indolentes, a gente teve também o não Hodgkin, o principal subtipo de linfoma não Hodgkin indolente são os linfomas foliculares e os linfomas da zona marginal. Eles são linfomas incuráveis, que a gente já trata muito bem, mas que eles têm um gap, o que a gente chama
nos pacientes que recaem precocemente. Então, no folicular, a gente chama esses pacientes de linfomas foliculares que têm uma progressão em menos de 24 meses. Que a grandíssima maioria dos linfomas não Hodgkin indolentes terão uma sobrevida igual ou até maior do que a população normal, porque eles viverão muito bem com linfoma. É uma minoria desses pacientes que será o que a gente chama de refratários redivados e, mais classicamente, chamando de pacientes que recaem nos primeiros 24 meses. Para esses pacientes, é consolidado agora o tratamento de CAR-T. A atualização do estudo que mais foi relevante no ASH foi a comparação de quem é melhor, o transplante autólogo versus o CAR-T. E o que se mostrou é que o CAR-T parece ser melhor para esse grupo de pacientes, por exemplo, linfoma folicular, que recai precocemente nos primeiros 2 anos. Então, o CAR-T provavelmente vai sobrepujar o transplante autólogo para esse grupo de pacientes. Que bom. Doutora, você participou de um estudo que foi apresentado lá, né, no evento, certo? Poderia comentar mais sobre essa pesquisa? Com muito orgulho, né, que eu participo. Assim, eu sou uma voz de muita gente, na verdade. Eu só fui uma locutora, eu diria. Eu sou do liderado do Dr. Chiattoni, foi inclusive presidente da nossa cidade, foi presidente do Congresso Brasileiro de Hematologia no passado. É um esforço enorme que a gente tem, baseado em 2 projetos, né? 3, diria. O Registro Brasileiro de Linfomas T, a GEL, que é o Grupo de Estudos Latino-Americano de Linfoma, e o International T-Cell Project. Então, a gente reuniu essas 3 coortes, totalizando mais de 2.000 pacientes, para falar um pouco sobre a epidemiologia do linfoma T na América Latina. Porque o linfoma T é um linfoma muito associado a um perfil viral, entre eles o Epstein-Barr vírus e o HTLV. E o que a gente sentia como médico atuante é que a nossa população era diferente, mas a gente não conseguia provar isso, né? Então, os desfechos e tudo mais. Com a análise desse estudo, a gente provou que o primeiro subtipo mais comum do linfoma de células T é o linfoma de célula T periférico, assim como outras especificações, assim como no resto do mundo. Mas enquanto no resto do mundo, com exceção da Ásia, o linfoma de células, o angioblástico ou anaplásico é o segundo mais comum, no Brasil a gente teve como mais comum a ATLL, que é uma leucemia linfoma de células T do adulto. E veja quão isso é relevante. Foi muito interessante que quando a gente analisou os dados do Brasil, a gente falou, nossa, tem alguma coisa errada, porque ele não é segundo em nenhum lugar do mundo. E aí, quando a gente juntou com o dado da América Latina, especialmente com o Peru, a gente observou que a taxa de ATL era muito alta. Então, a gente tem um perfil epidemiológico diferente do resto do mundo. E isso se deve pela prevalência do HTLV, o que é, por outro lado, uma tristeza, porque o HTLV, em sua grande maioria, é uma doença transmitida verticalmente ou pelo parto ou pela amamentação. E não há uma triagem inicialmente no gestacional para isso, não há uma política, né, de triagem. Então, é uma doença que eu poderia te dizer totalmente prevenível. Então, assim, a gente tem muito a fazer, né, ainda com esse dado, principalmente mudança de política pública. A gente mostrou que para os linfomas anaplásicos, que são o segundo mais comum em todo o resto do mundo, a gente trata bem, são as melhores sobrevidas, mas para os demais, a mediana de sobrevida é menor que 60% em 5 anos. Então, que a gente tem muito a trabalhar. E ainda assim, tem poucas alternativas de tratamento. Um outro adendo que a gente mostrou é que o principal backbone de tratamento no Brasil é o CHOEP, enquanto que no restante do mundo seria o CHOP, né, para linfoma células T periférico, que é uma coisa diferente também. Com esse dado, a gente pretende maturar, né, publicar e talvez propor mudanças públicas, inclusive do HTLV. É uma coisa que a gente tem empenho, porque é uma doença, se você não tem o HTLV, você não tem a PLL. A despeito de ser raro, é uma doença que, até o momento, a grandíssima maioria das vezes é incurável, então com risco de óbito muito grande, né? Então a gente precisa mudar a realidade. Mas foi um esforço bem interessante de todo mundo e a gente conseguiu também ter voz aí, né, num congresso tão grande, tão importante. Bom, importante, realmente. E, na sua opinião, qual foi o maior destaque, né, apresentado para os linfomas no geral? Eu acho que o Hodgkin. Eu acho que o impacto em termos de sobrevida é menor, mas a gente caminha para o que a gente deseja na medicina. Porque é você tratar com qualidade, chegar a uma taxa de respostas excepcionais, cada vez menos toxicidade. Óbvio que tudo é importante, né? Porque quando a gente trata doente, cada doente nosso representa um desses grandes estudos e a gente quer o melhor. Mas eu acho que o que a medicina quer hoje em dia é tratar bem, com qualidade e com cada vez menos toxicidade, né? Não só curar. A gente vem melhorando muito, mas eu acho que ainda tem que caminhar. Esses são acho que o que eu gostaria de destacar no West. Sim, é incrível mesmo. A qualidade de vida, né? Durante. Você é a prova viva, depois, né? mas durante também. Sim. O antes é sofrido pelo diagnóstico, pela necessidade de informação.
o meio é sofrido porque você tem que tolerar os É um efeitos, tratamento, mas o que mais exatamente. você quer é voltar à sua vida normal, tudo normal, né? Com Então a gente tem que certeza. pensar no antes, no durante e no após. É verdade, tem razão. Muito obrigada, doutora. Foi muito legal E aprender com você. é um prazer. Obrigada. Eu gostaria de agradecer você que ficou aqui até o final. Então, vou te pedir para você curtir, salvar, compartilhar e comentar. Tire aqui as suas dúvidas. E é isso. Até mais. Tchau!